Boa noite, estamos hoje abrindo o quadro Dicas para Viver Bem e vamos fazê-lo de uma forma de ouro, né? E para isso vamos entrevistar o médico Dr. Túlio, que vai se apresentar agora para gente. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Túlio Fernandes Assis, eu sou médico, moro em Betim, trabalho aqui desde 2003 e minhas especialidades, na verdade, cirurgia do aparelho digestivo e gastroenterologia, e tenho pós-graduação em nutrição clínica. Eu sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E vamos falar de um tema bastante importante, que é a questão das doenças associadas à obesidade. Nós vamos começar com alguns dados importantes em relação à obesidade, né? Então, o primeiro dele é um estudo do Ministério da Saúde, deu conta de que 42%, né, da população brasileira estava acima do peso em 2006. E em 2011, este número passou para 48,5%. E esse levantamento ele foi feito em várias cidades do Brasil, são 26 capitais e o Distrito Federal, e através de um inquérito telefônico, né? Ligava-se para as pessoas para saber qual que era o peso dela. E ficou constatado também que 52% das pessoas estão hoje acima do peso normal, do peso ideal, né? E que isso entre os homens. E entre as mulheres, 44,7%. Então, o que acontece? Essa pesquisa mostrou pra gente que a obesidade hoje tornou-se um caso de saúde pública, né? Então, é justamente isso que nós vamos falar. E a gente vai começar com uma coisa simples. Nós temos que entender primeiro o que é obesidade. Então, doutor Túlio, o que significa ser obeso? O que significa sobrepeso? São situações diferentes. As pessoas que apresentam sobrepeso, que é quando o índice de massa corporal é um cálculo feito baseado na altura e no peso da pessoa, né? Então, quando você faz esse cálculo e há um índice entre 25 a 30, a pessoa é considerada com sobrepeso. E ela começa a ter alguns efeitos indesejados relacionados à questão do metabolismo. Obesidade, ela é caracterizada em 3 níveis. Então começa com o índice de massa acima de 30, até 35 é grau 1, de 35 a 40 é grau 2 e acima de 40 é grau 3. E hoje a gente fala em superobesidade, que é quando a pessoa tem um índice de massa corporal maior do que 50. É muito importante as pessoas saberem que existem pessoas com obesidade que são saudáveis, que não têm doenças, elas são gordinhas, mas são saudáveis, mas a grande maioria dos obesos, principalmente os obesos que a gordura é depositada dentro do compartimento abdominal, essa gordura, ela é produtora de vários hormônios que são malignos para as pessoas e que vem trazer uma série de doenças e consequências que vão encurtar a vida dessas pessoas. E que doenças seriam essas? Como que a pessoa vai saber, né? Exatamente. Se ela realmente, se a obesidade dela é extremamente negativa, digamos assim. Existem 64 doenças que são relacionadas diretamente com o ganho de peso, com a obesidade. As mais importantes são as doenças que obstruem as artérias do coração e do cérebro. Isso principalmente causado pelo diabetes, né, pela pressão alta e pelas gorduras que aumentam no sangue, né, o colesterol, triglicérides. Então, quando isso tudo se acontece numa pessoa em que a cintura dela está acima de um valor normal, a gente chama isso de síndrome metabólica. Síndrome metabólica, né, é a cintura aumentada, isso tem valores já bastante definidos, acima de 94 nos homens e de 86 nas mulheres, a pessoa já está correndo risco de doenças. Então há que se tomar cuidado, principalmente com essa gordura abdominal. Dentro dessa questão de obesidade, o que pode ser feito? A pessoa descobriu que ela está obesa, ela está insatisfeita, ela sabe que ela corre alguns riscos, né, em relação a isso. O que ela pode fazer para ela, digamos, perder peso?
Ela pode ir direto para cirurgia bariátrica? Não. Há todo um processo, né? A pessoa que descobre que está obesa e que isso está trazendo risco à sua saúde, ela deve procurar um médico, né? Um profissional competente, um endocrinologista, uma nutricionista, às vezes também ajuda no trabalho, no diagnóstico. E tem todo um processo, na verdade, antes de se chegar na cirurgia bariátrica. A cirurgia, na verdade, é o último degrau dessa etapa. Então, primeiramente, são tentados os métodos convencionais, né? Tratamento com educação alimentar, que muitas pessoas falam em reeducação, mas existe também, tem pessoas que precisam ser educadas adequadamente. A atividade física, que sempre é muito bem-vinda, é encorajado que as pessoas façam mais atividades físicas. Algumas questões de ordem psicológica, que a gente sabe hoje em dia que muitos casos de obesidade são desencadeados pelo estresse emocional, por eventos dramáticos na vida das pessoas, e tem casos, né, com relação a isso. Então precisa que a pessoa procure um profissional e que faça o tratamento adequadamente. A cirurgia, na verdade, uma das indicações é quando há falha no tratamento convencional. Tem um tempo para isso? Qual que seria essa? Sim, a lei ela é bem clara, existe uma legislação específica com relação à cirurgia bariátrica que exige que a pessoa passe por pelo menos 2 anos de tentativa antes de ir para a cirurgia, entendeu? Mas a grande maioria das pessoas que nos procuram, elas já vêm há vários anos lutando contra esse problema, contra essa doença, né? E agora você podia falar um pouquinho, a cirurgia bariátrica ela tem vários tipos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, a indicação, né, para cirurgia bariátrica, os tipos de cirurgia bariátricas que existem no momento, então, né? Com relação à questão da legislação, é bem clara. Há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a realização de cirurgias bariátricas no Brasil. Como você mesmo disse, há uma epidemia de obesos e essa epidemia está se refletindo no tratamento de cirurgias bariátricas. Nesse ano passado, de 2013, foram realizados 80 mil procedimentos de cirurgia bariátrica no país. É um número muito expressivo. Então, o primeiro grande quesito para quem quer fazer uma cirurgia não basta querer, ela precisa ter critérios para se fazer. Então, ela é indicada para pessoas que têm índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35, desde que acima de 35 ela tenha uma comorbidade associada, né? Qual comorbidade? Que ela seja ou diabética ou hipertensa, ou tenha distúrbio do sono, que é uma doença muito grave e muitas vezes mortal. Alguns problemas articulares de joelho, quadril, coluna são indicativos também às vezes, né? Essa pessoa ela tem que passar por uma análise psicológica adequada, por uma análise nutricional. Ela passa por toda uma equipe multiprofissional e todos os médicos que avaliam têm que dar um aval positivo de que a pessoa vai ser bem sucedida nessa cirurgia. Então, quando a pessoa nos procura, a gente dá para ela todo esse relatório, essas orientações, em que ela vai procurar todos os profissionais envolvidos. Tem que passar por cada um Tem que deles. passar por todas essas etapas. E geralmente, uma pergunta muito interessante, todos me perguntam, quanto tempo, doutor, vou passar por isso? Eu falo, olha, depende do seu nível de atividade. Se você for bastante procurar com rapidez e tudo, eu creio que em 2 ou 3 meses está tudo pronto para se fazer. E é um período de aprendizado, né? A gente faz um grupo de apoio, uma palestra eventual, era mensal, mas está sendo mais eventual, e que é muito interessante, as pessoas dão depoimentos e umas aprendem com as outras, então é uma coisa muito, muito, muito interessante. Então, os tipos de cirurgia têm evoluído muito, 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 evolui ano a ano, né? O que se fazia há 10 anos atrás caiu em desuso, então a pessoa vai querendo procurar pôr anel, tem de tudo que você imaginar. Então o que eu sempre brinco, o que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte, que operar hoje é mais ou menos comparar com um carro de 30 anos atrás com a cirurgia de 30 anos atrás. Então a cirurgia bariátrica ela ficou um método muitas vezes controverso, polêmico, queimado, porque as pessoas acham que continua a mesma coisa do que era antes, quando na verdade evoluiu muito. Hoje a gente tem feito basicamente por laparoscopia,
São mais comum? 5 furos, né? Praticamente todos os casos, através de furos, não corte, não se usa mais por corte. Pessoas procuram muito sobre balão, colocar balão pela boca mesmo, sem precisar de cirurgia, que é uma técnica interessante, mas é uma técnica temporária, e tudo que é temporário tende a ter efeito enquanto do uso dele, que são de 6 meses. Já a cirurgia propriamente dita, que é a que a gente mais trabalha, ela demanda uma internação geralmente de 2 dias, né, que tem sido. O tempo cirúrgico varia entre 45 minutos a 90 minutos, então é o tempo de uma partida de futebol, não é nada absurdo, as pessoas acham que fica 8, 10 horas, não é bem assim. E a gente tem feito tudo com material de última geração, com os grampeadores que a gente usa. Então a cirurgia ela evoluiu tecnicamente para ser minimamente invasiva, ou seja, a gente invade pouco o paciente, corta pouco, chega-se a usar muitas vezes 1, 2 gazinhas, isso na maioria das vezes. Então há uma grande evolução e que as pessoas muitas vezes não estão cientes dessa evolução, né? Muito que eu estou querendo dizer é que seja fácil para todo mundo, não é, né? Há casos de complicações, há casos difíceis, mas a grande maioria, eu diria 95% dos pacientes, evoluem de forma muito satisfatória. E em relação aos riscos, porque a gente sabe que cirurgia, toda cirurgia tem seus riscos, né? Quais que seriam os riscos Exatamente. hoje? O risco de uma pessoa com obesidade mórbida participar de uma cirurgia e ser bem sucedida é de 95% de chances boas, 5% de ter problemas e 0,5% de evoluir para o óbito em decorrência da cirurgia. Isso quando comparado com o não operar. Então, o paciente obeso mórbido com diabetes e com as doenças estabelecidas, ele tem um risco 20 vezes maior em não operar. Não que a gente esteja fazendo apologia a que todo mundo tenha que operar, não. Mas a cirurgia, quando bem indicada, quando bem realizada, é sim um tratamento de excelência, com resolutividade de mais de 80% dos casos. E como que a pessoa depois mantém? Ela tem que continuar fazendo dieta. Exatamente. Ou ela pode voltar a comer? A manutenção posterior, ela depende muito do controle que a paciente tem com o psicólogo, com o nutricionista e principalmente com os médicos, com o cirurgião e com o endocrinologista. As pessoas que mantêm no tratamento e que praticam um mínimo de exercício físico e que seguem as orientações nutricionais dentro de um mínimo necessário, elas evoluem bem, elas têm bons resultados. E a gente observa uma média de perda de peso em torno de 40 a 50 quilos em média, né? E o que corresponde geralmente a 70% do excesso de peso que aquela pessoa tinha antes de operar. E pra gente finalizar, você esteve num congresso agora de nutrologia, né? Você podia contar pra gente as novidades desse congresso? Eu tenho muita preocupação em participar dos congressos, para estar sempre atualizado, sabendo das novidades e tudo. Então eu tive agora recente em São Paulo, teve um congresso brasileiro de nutrologia, tinha quase 4.000 especialistas discutindo sobre assunto nutrição, né, para vários tipos de situações, desde o esporte e também para a cirurgia bariátrica. E sempre tem muitas novidades, na verdade, né? Então a gente vê a força de alguns elementos importantes, a questão do açúcar, né? O tanto que o açúcar é prejudicial para esses pacientes, o tanto que eles precisam de proteínas, né? E aí entra o grupo das carnes, queijos, laticínios, o azeite como um elemento muito positivo. Então, muitas novidades, eu acho que aí demandaria um tempo enorme para explicar. Veio especialista dos Estados Unidos, de vários países, e é muito interessante a gente interagir com essas pessoas e saber o que está acontecendo a nível mundial, né? O que eu gostaria de deixar bem claro é que as pessoas que estão sofrendo muito com a obesidade, que estão com a autoestima baixa, que estão doentes realmente, que precisam de tratamento, que procurem um especialista, uma equipe especializada. Nós temos ótimos profissionais em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente está aí à disposição de todo mundo e que tenham em mente que há muita novidade, que a obesidade hoje é uma doença séria, grave, uma epidemia, mas que tem cura, tem possibilidade sim, e que a gente está aí para ajudar as pessoas sempre que possível. Agradecemos, né, a presença do Dr. Túlio aqui com a gente, né?
E essas novidades depois vocês terão a oportunidade de conferir no próprio programa ou no Jornal Viver Bem depois, ok? Pro pesqueiro para o pé, tô indo peixe pescar.